Bora dar continuidade ao nosso gatinho de Halloween? Olá, eu sou a Adriele, seja bem-vindo ao meu canal. Esse vídeo é a parte 2 desse gatinho fofo. Se você caiu aqui de paraquedas e perdeu a parte 1, o link tá aqui embaixo na descrição. Nela nós aprendemos a fazer a cabeça e o corpo do Bob. Hoje nós vamos fazer todos os membros do nosso amigurumi. A gente vai começar então pela orelha, fazendo 6 pontos baixos no anel mágico. Então, vou fazer aqui o meu anel mágico. E dentro dele, vou colocar 6 pontos baixos. Lembra de deixar o primeiro ponto mais folgadinho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora fecha o anel mágico. Na segunda carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Então, no primeiro ponto, um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo, no terceiro, um aumento. E depois, de novo, um ponto baixo e no último ponto, um aumento. A orelhinha já começou a fechar pro lado de cá, mas a gente quer que ela vira pro outro lado. Então, a gente vai virar a nossa peça. O anel mágico abriu, então eu vou puxar aqui pra fechar ele mais um pouquinho. E agora, na terceira carreira, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Então, 1, 2, 3 e um aumento. E mais uma vez, 1, 2, 3 e um aumento. Vou esconder esse fio aqui do anel mágico, para ele parar de atrapalhar a gente. Então, enrola ele e coloca ele lá dentro da orelhinha. Se ele estiver muito comprido, você pode cortar um pedaço, depois que ele já estiver bem fechadinho, né? Porque senão você não vai conseguir puxar. E aí, você esconde, então, esse fio lá dentro da orelhinha. E na quarta carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Então, 1, 2, 3, 4 e um aumento. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4 e um aumento. E agora, na nossa quinta e última carreira, 5 pontos baixos e um aumento 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. E mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento.
E tá pronta a nossa orelhinha. Então, agora a gente vai cortar um fio. Não precisa ser muito, muito grande, mas uns 30 centímetros pra gente poder fazer a costura da nossa orelhinha. Então, puxa esse fio aqui por dentro do ponto, que é pra não desmanchar. Eu gosto de puxar esse fio aqui de dentro pra fora. E tá pronta a nossa orelhinha. Nós vamos fazer 2 orelhinhas exatamente iguais. Os pezinhos a gente também vai começar com um anel mágico. E dentro dele, vamos colocar 6 pontos baixos. Então, vou desenrolar aqui o meu. E 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E fecho o meu anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4, 5 e 6. Na terceira carreira, um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Então, 1 ponto baixo e 1 aumento. 1 ponto baixo e 1 aumento. 1 ponto baixo e 1 aumento. Opa! 1 ponto baixo e 1 aumento. 1 ponto baixo e 1 aumento. E pela última vez, 1 ponto baixo e 1 aumento. Meu anel mágico tá aberto, vou fechar ele aqui. E agora, eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, carreiras 4 e 5 com 18 pontos baixos cada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha como o nosso amigurumi já tá fechadinho. Só que a gente tem que virar ele pro outro lado. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, o nosso pezinho já começou a tomar forma. E agora, na carreira 6, nós vamos fazer 5 pontos baixos, 4 diminuições e 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e 4 diminuições. Então, 1, 2, lembrando sempre de deixar a argolinha que tá na agulha bem apertadinha, essa primeira. 3. Olha lá, ó, aperta a primeira argolinha.
4. E no primeiro ponto, depois das diminuições também, essa argolinha tem que estar bem apertadinha. 1, 2, 3, 4 e 5. Quando a gente deixa aquela primeira argolinha que tá aqui na agulha, que é essa argolinha que vai ficar aqui em cima, ó, bem apertadinha, não corre risco de ficar aqueles buracos no meio das diminuições, porque elas ficam bem juntinhas. Por isso que tem que deixar essa argolinha aqui mais apertadinha, tá? E principalmente, né, como é aqui o caso, 4 diminuições juntas. Então, se você não aperta bem essa argolinha, fica aquele espação aqui entre os pontos. Então, lembra sempre de fazer a diminuição com essa primeira argolinha bem apertadinha. Agora, na carreira 7, vamos fazer 5 pontos baixos, 2 diminuições e 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 1. Lembra de apertar a argolinha. Diminuição. Na próxima, a mesma coisa. Antes de fazer essa segunda laçada, aperta a argolinha e faz o seu ponto baixo. E agora, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, olha lá, nosso pezinho já tá com formato. E agora, na carreira 8, ponto sobre ponto. Então, carreira 8, 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Mesma coisa, agora acabou, a gente vai cortar um fio de mais ou menos uns 30 centímetros para costurar esse pezinho. Tira o fio de dentro do seu ponto para ele não soltar. Eu gosto de puxar ele aqui para fora. E agora, a gente vai encher esse pezinho com fibra acrílica. Então, como ele é bem pequenininho, eu gosto de pegar pequenas porções, bem pequenininhas mesmo. E agora, a gente vai, com a ajuda da pinça, colocar essa fibra primeiro aqui na ponta do nosso pezinho, ó. Então, vai empurrando. Vai ajeitando ela dentro do pezinho. Enche bem o calcanhar. Eu vou deixar esse pezinho assim, tá vendo que ele tá vazio aqui nessa partezinha? Pra não pegar a fibra na hora da costura. Então, na hora que a gente estiver finalizando a costura, eu termino de encher esse pezinho. Você vai fazer 2 pezinhos exatamente iguais. Agora é a vez do bracinho e a gente vai fazer ele começando com um anel mágico e colocando 6 pontos baixos dentro desse anel. Então, deixa o primeiro larguinho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E fecha esse anel mágico. Na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos. Então, 1 aumento, 2, 3,
4, 5 e 6. Vou fechar o meu anel mágico, porque ele abriu um pouquinho. E agora, eu vou fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, carreiras 3, 4 e 5 com 12 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Meu amigurumi já tá fechando, vou virar ele pro outro lado. Mais uma carreira, então, de 12 pontos baixos. 1, 2. Se você preferir, você pode segurar o seu amigurumi assim, dobrado. 3, 4, 5. Só cuidado para não pegar ponto do outro lado. E nem o fio do anel mágico. 9, 10, 11 e 12. E agora, mais uma carreira de 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E agora, a gente vai esconder esse fio do anel mágico aqui dentro da nossa mãozinha. Então, coloca ele pra dentro. E na carreira 6, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Então, 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. A gente finalizou essa carreira 6 com 10 pontos baixos e agora a gente vai fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, carreiras 7, 8 e 9 com 10 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os pontos estão bem juntinhos, né? Então, toma cuidado para não pular nenhum. E se você preferir, usa o marcador, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E pela última vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
e 10. Se você estiver trabalhando sem marcador e quiser saber se você tá no lugar certo, lembrem sempre de achar a segunda carreira. Então, aqui tem a primeira e aqui tem a segunda. Você tem que achar aonde essa segunda carreira não tá fechando. Então, aqui tá um pouquinho mais difícil porque é um bracinho pequeno, mas olha lá, ela dá toda a volta e ela não fecha aqui, ó, tá vendo? O primeiro ponto e o último ponto. Então, achando essa segunda carreira, onde ela começa e termina, você acha aqui, ó, o início e o fim da sua carreira. Então, tá certinho, tá vendo? Acho o último ponto da segunda carreira. Então, ó, segunda carreira, último ponto. Último ponto, segue reto, último ponto, último ponto, último ponto, último ponto. Agora, na carreira 10, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. 1, 2, 3 e uma diminuição. 1, 2, 3 e uma diminuição. Essa carreira 10 ficou com 8 pontos baixos e agora a gente vai fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, carreiras 11, 12, 13 com 8 pontos baixos por toda a volta. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E pela última vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, a gente vai colocar fibra no nosso bracinho, mas a gente não vai encher o bracinho inteiro, tá? Por quê? Porque aqui no final, a gente quer que ele fica mais fininho. Então, a gente vai encher só essa pontinha aqui com fibra acrílica, mais ou menos metade do bracinho, tá? Então, como ele tá bem fechadinho, eu vou utilizar a pinça. Vou pegar uma porçãozinha pequena de fibra. E vou colocar essa fibra lá na mãozinha do meu amigurumi. Então, empurra bem. Tá vendo, ó? Coloquei só nessa partezinha aqui mesmo. Vou colocar mais um pouquinho. Mais ou menos até aqui, ó. E agora, o que a gente vai fazer é fechar essa peça com pontos baixos. Então, a gente finalizou a 13ª carreira com 8 pontos baixos. A gente vai dobrar essa peça ao meio e finalizar ela com 4 pontos baixos. Então, eu entro aqui no meu primeiro ponto da última carreira. Então, olha lá. Esse é o último ponto, esse é o primeiro. Então, vou entrar aqui nesse primeiro ponto. E aí, eu tenho que voltar aqui nesse último ponto que eu acabei de fazer, ó. E entrar, passar a agulha de dentro pra fora. Então, nesse último ponto que eu acabei de fazer, vira aí o seu amigurumi e insere a agulha, pegando as 2 alcinhas do ponto.
Então, primeiro ponto e último ponto. Depois que eu atravessei esses 2 pontos, eu vou laçar a minha linha e vou finalizar com um ponto baixo. Tá vendo? E aí, o amigurumi já vai ficar fechadinho. E aí, eu vou continuar. Pego um ponto do lado de cá e um ponto do lado de cá. Atravessei a peça inteira, faço um ponto baixo. Um ponto do lado de cá, um ponto do lado de lá. E nos últimos 2, um ponto baixo. E aí, o amigurumi já vai ficar fechadinho pra gente fazer a costura do bracinho. Vou cortar também um fio de mais ou menos uns 30 centímetros pra costura desse bracinho. Puxo o fio por dentro do ponto, pra não escapar. E a gente vai fazer 2 bracinhos exatamente iguais. O rabinho é uma pecinha mais chatinha pra gente fazer, porque ele é uma pecinha bem fininha, mas ele é uma peça extremamente fácil, porque é a mesma coisa do início ao fim. Então, a gente vai começar com 6 pontos baixos no anel mágico. Então, desenrolo aqui o meu anel. E vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho meu anel mágico. E agora, da carreira 2 até a carreira 15, nós vamos fazer 6 pontos baixos em cada carreira. Então, é só ponto sobre ponto nas próximas 14 carreiras. Então, vou fazer aqui a minha segunda carreira. Então, é uma peça bem fininha, então é um pouquinho mais chatinha, principalmente aqui nesse começo, mas faz com calma que depois vai ficar super lindinho. E 6. A gente vai ter que virar essa pecinha pro outro lado. Eu até utilizo a pinça para ajudar. Então, mais uma carreira de 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar aqui meu anel mágico, porque ele abriu. Vou cortar um pouco desse fio. E vou esconder o resto aqui dentro da minha peça, do meu rabinho. Então, coloca lá pra dentro. Pra esse fio parar de atrapalhar a gente, né? E até aqui já foram 3 carreiras. Preciso fazer mais 12. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, então, é só seguir mais 11 carreiras com 6 pontos baixos cada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3,
4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Falta uma. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz aqui as minhas 15 carreiras de 6 pontos baixos cada. A gente não vai encher esse rabinho com fibra, porque ele é bem fininho, não tem necessidade. E se você encher, você vai acabar abrindo os pontos. E agora a gente vai fechar ele igual a gente fechou o bracinho. Então, aqui a gente finalizou com 6 pontos baixos, a gente vai dobrar e fechar com 3 pontos baixos. Então, vou entrar no meu primeiro ponto baixo, atravessar a peça e passar a agulha no último ponto baixo. E aí, eu vou fechar com um ponto baixo. Opa, escapou. Então, de novo. Entra no primeiro ponto. Aqui, como ele é fininho, vai ficar um pouquinho mais difícil, mas vai dar certo. Entra no último, laça o fio, um ponto baixo. Depois aqui nesse daqui do lado de cá e no que tá do lado de lá. Mais um ponto baixo. E nesses dois últimos aqui do cantinho, o terceiro ponto baixo. Então, olha lá, vai ficar assim. Corta uns 30 centímetros de fio pra costura. Puxa aí o seu fio. E tá pronto o nosso rabinho. Então, por enquanto, a gente tem corpinho, bracinhos, pezinhos, rabinho, as orelhinhas, o chapéu e a abóbora. No próximo vídeo, a gente vai juntar tudo isso. No próximo vídeo, nós vamos passar para a última etapa, as costuras. Eu vou fazer o passo a passo todinho com você, então não esquece de deixar o seu like e já se inscreve no canal para não perder. Caso você queira adquirir a receita em PDF do Bob, ela está disponível exclusivamente na minha loja de receitas, o link está aqui embaixo na descrição. Te espero no próximo vídeo. Tchau! Ih, ficou errado. Etapa, as costuras, tá. Vamos lá. Última etapa e última etapa. Eu errei aqui. Mas, tipo, um pouquinho melhor pra câmera. Do Bob, tá... Do Bob.